sétimo ano! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estão acompanhando tudo direitinho. E aí, o projeto de vocês, como é que está? Já apresentaram no colégio? Eu lembro que já está chegando o dia da apresentação, viu? Na live aí. Quero ver tudo lindo, maravilhoso, certo? Então, vamos lá para mais uma aula de geografia. Nossa aula de hoje vai da página 94 até a página 105. E aí, nossa aula de hoje é a aula de revisão. Lembrando que é revisão. Então, a aula de hoje é uma aula mais rápida, certo? Vamos revisar o conteúdo. Então, industrialização e urbanização brasileira. Nós abrindo aí na página 97. Então, falar de industrialização e urbanização, eu digo que as duas caminham juntas. Então, o processo de industrialização, né, chegou ao nosso Brasil de uma maneira tardia, né? Então, nós passamos por vários e vários processos até chegar ao desenvolvimento industrial. Então, um principal fator, né, dessa industrialização foi a expansão da atividade cafeeira, certo? Né, que era o principal produto na economia nacional. Então, quando o café ele teve então, uma grande importância no desenvolvimento, o que foi que aconteceu? Uma boa parte do lucro obtido na venda, certo, do café, na exportação do café, foi investida na importação de máquinas. E aí aconteceu a instalação das primeiras fábricas e também, não só na instalação das primeiras fábricas, mas também na infraestrutura de transporte. Então, o pontapé inicial foi a questão do café. Então, a industrialização no Brasil, ela vem, né, principalmente pela produção do café. Os lucros que foram obtidos na produção do café, certo? Eles impulsionaram a industrialização no nosso país. Então, vejam só, o Brasil é de industrialização tardia, certo? Então, tardia significa o quê? Demorou para se industrializar. E lembrem que industrialização é muito importante para um país, certo? Então, foi o que aconteceu? Aconteceu, né, duas guerras mundiais, e aí, com a queda na produção industrial dos países envolvidos nos conflitos, muitos produtos começaram a faltar nas prateleiras brasileiras. E a solução foi produzir internamente o que era antes importado. Então, essa situação acabou contribuindo bastante para o desenvolvimento da atividade industrial. Então, o Brasil não conseguia estar comprando por causa da crise, por causa da guerra, do conflito que aconteceu. Então, faltou nas prateleiras. E aí, o que foi que aconteceu? Nós passamos, né, começamos a pegar o produto que era produzido na agricultura e começamos a industrializar. Então, essa industrialização foi bom, né? Foi na pressão, na verdade, foi na pressão, mas aí deu certo. E aí foi no governo Juscelino Kubitschek, né, que ofereceu várias vantagens para a instalação de indústria no Brasil. Né? Então, as primeiras indústrias a se instalar foram as automobilísticas. Então, característica da produção industrial brasileira, então, como eu já falei, é industrialização tardia, substituição das importações. Então, substituir o que era importado, o que a gente comprava de outros países, começou a ser fabricado dentro do nosso país. Certo? Dependência de capital e tecnologia do estrangeiro. Então, no início, houve toda uma necessidade de importar essas máquinas, essas máquinas e esses equipamentos para as indústrias nacionais, né? E aí, depois, os grandes empresários, né, estrangeiros, eles começaram né, a ser atraídos por esses investimentos, essa tecnologia, eles começaram a trazer. E aí eles começaram a instalar indústrias aqui no nosso país. Essa instalação de indústria foi muito bom, porque gerou emprego, gerando emprego, gera renda e melhora a economia do nosso país. Né, transporte e comunicação. Então, quando a indústria ela começa a funcionar, então é necessário ter um meio de transporte, é necessário ter infraestrutura, certo? Para favorecer a circulação dessas mercadorias. Então, começou, né, no Brasil que essa infraestrutura foi ampliada de um modo intenso na década de 60, interligando qual era a região que eles interligavam, norte e centro-oeste, ao restante do país.
Então, da região norte à região centro-oeste, começou a fazer ligação com a região nordeste, a região sudeste e a região sul. A rede de transporte se caracteriza por diferentes tipos, como ferrovias, né, marítimo, rodoviário, aéreo, dutoviário, entre outros. E aí vocês vão observar aqui nas redes de transporte em 2014. Então, é um mapa assim atual. Nós estamos em 2021, mas é um mapa atual, certo? E aí vocês observam como a rede de transporte do nosso país, ela vem se modernizando a cada dia, e aí vocês observem aqui vários aviões. Então, quando tem um avião, é um aeroporto, certo? Avião, aeroporto, quando você observa essas embarcações, tem aqui avião, embarcação, aqui a embarcação é pequenininha, mas observe aí. Então, vários pontos de avião, de embarcações, olha, todo o nosso litoral, cheio de embarcações, né, cheio de embarcações, então significa, né, todo o transporte marítimo também aí, e várias estradas, várias rodovias que circulam em todo o país, favorecendo bastante a circulação dessas mercadorias e ajudando bastante para a economia do nosso país. Deixa eu passar aqui. Redes de comunicação. Então, não só a evolução do meio de transporte, mas também nós precisamos evoluir nos meios de comunicação. Transmissão de rádio, televisão, cabeamento de fibra, ótica, internet, antenas de telefonia móvel. Então, o Brasil foi evoluindo também, né, nessas redes de comunicação. Então, aqui vocês observam o mapa da internet em 2013. Hoje nós já temos um mapa, né, mais atualizado, mas diferente, mas só que, já falei para vocês, como é um dado do IBGE, o IBGE ele publica de 10 em 10 anos. Urbanização consolidada. Então, vejam só, com o processo de industrialização no nosso país, foi o que aconteceu? Começou a gerar emprego nas cidades, nos grandes centros urbanos. E aí, o que acontece? As pessoas que moravam no campo, que viviam do campo, começam a ter a necessidade de sair do campo em busca de emprego. Então, quando a indústria ela chega, ela se moderniza, ela traz máquinas, assim sucessivamente ela moderniza o campo. E aí as pessoas acabam sendo substituídas pela máquina. E aí acabam saindo do campo para a cidade em busca de emprego. Então, essa saída do homem do campo para a cidade, certo? O país ele começa a ser considerado um país urbano. Então, a população nas cidades ela começa a ser maior do que a população no campo, certo? Então, é a necessidade. Então, não é tipo escolha, eu vou morar na cidade porque lá é legal, certo? Na cidade é legal, né? Mas as pessoas precisam, sim, de sair do campo para a cidade em busca de uma qualidade de vida melhor. E aqui, né, a urbanização no Brasil é um fenômeno recente, que ocorreu com muita rapidez, como eu já falei, né? Essa questão desse perfil foi sendo modificado, né, durante essa questão do processo de industrialização. O campo ele modernizou e fez com que, né, as pessoas saíssem para as cidades, que é o conhecido êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade. Ele não sai de qualquer jeito, ele não sai porque, tá legal, ele sai porque ele precisa, certo? Ele precisa se modernizar, ele precisa de emprego, ele precisa de uma qualidade de vida melhor. Industrialização e urbanização, elas duas caminham juntas, certo? A industrialização e a urbanização. A urbanização é o crescimento das cidades, e a industrialização é a chegada da indústria nos grandes centros urbanos. Então, a industrialização ela acaba gerando a necessidade de ampliar a oferta de serviços, equipamentos urbanos, resultando em transformação socioeconômica do território. Então, equipamentos urbanos tais como estabelecimentos comerciais, bancos, avenidas, transporte, constituem uma estrutura necessária à industrialização. Então, para industrializar, precisa de bancos, precisa de avenidas, precisa de ruas, né? Precisa de estacionamentos, precisa de toda uma estrutura. E aí, essa instalação ela provoca grandes transformações, né? Como eu já falei, a transformação que atrai cada vez mais pessoas para o espaço urbano em busca de oportunidade de trabalho. Então, quando a pessoa tem oportunidade de trabalho, ela vai ter o quê? A renda, ela vai ter o dinheiro. Então, quando tem o dinheiro, melhora o quê? A qualidade de vida, né? E aqui nós temos a rede urbana.
Então, quanto maiores as cidades, maior a concentração de atividades industriais ou comerciais e a diversificação dos serviços oferecidos. Grandes centros urbanos também contam com melhor infraestrutura urbana, além de sediarem grande parte dos órgãos públicos, exerce influência econômica, política e cultural. Então, é comum que os moradores da cidade, né, menores se desloquem para as maiores em busca daquilo que a cidade não oferece, mercadoria, né, lazer, então, estudo, trabalho, médico, serviços de saúde. Então, por exemplo, aqui nós moramos em Itabaianinha. Geralmente, quando nós vamos para médico, que aqui não tem na cidade, nós buscamos qual cidade? A nossa capital, Aracaju. Nós buscamos uma cidade maior. Vocês vão estudar. Já já vocês vão estar numa faculdade, se Deus permitir. E aí, vocês vão buscar onde? Aracaju, a nossa capital, onde tem, né, vários e vários cursos, né, para vocês escolherem, certo? E aí, dentro da rede urbana, existe também um fenômeno que é conhecido migração pendular. O que é migração pendular? É um movimento que as pessoas realizam diariamente. Então, por exemplo, a professora Isana, um exemplo, se eu morasse em Aracaju e trabalhasse em Itabaianinha, eu estaria realizando todos os dias migração pendular. Eu vinha para Itabaianinha trabalhar e voltava no final da tarde. Migração pendular é aquela que você realiza todos os dias, principalmente em busca de trabalho. Regiões metropolitanas. Então, o grande aumento do número de habitantes ocupando, né, na área da cidade, vai acontecendo o crescimento denominado expansão de mancha urbana. E aí, com essa expansão expressiva da mancha urbana de 2 ou mais municípios, pode ocorrer a conurbação. E o que é conurbação? É a união física de 2 áreas urbanas desses municípios. Então, união física de quê? De 2 cidades. Então, 2 cidades, elas se encontram. Aqui nós temos os principais problemas urbanos. Então, toda cidade que ela vai crescendo, ela vai surgindo problemas, né? Porque problemas para suprir a necessidade. É um pouco complexo suprir a necessidade de todos. Então, são problemas, né, que tem em cidades médias e cidades pequenas. Então, os mais comuns encontrados nos centros urbanos: insuficiência, uma baixa qualidade de hospitais, escolas, creches, centros de lazer e cultura. Então, tem cidades que nem todo mundo consegue vaga nas escolas. Então, tem cidades aí que pessoas precisam fazer 2, 3 dias, né, da porta da escola, acampando ali para conseguir uma vaga na escola. E aqui na nossa cidade interior não precisa disso. Então, precariedade de serviços sanitários básicos, água tratada. Tem cidades que não tem água tratada, não tem água encanada, não tem coleta de lixo, não tem tratamento de esgoto, a iluminação pública é fraca. Então, deficiência do sistema de transporte coletivo. Então, tem cidades aí que os ônibus, pessoas que pegam os coletivos ônibus quebram, né? Os trens são superlotados. Então, elevados índices de violência urbana, furtos, roubos, sequestro, tráfico de drogas. Esses são alguns problemas encontrados, né, nos centros urbanos. Conflitos e disputas territoriais em ruas abandonadas. Então, vários e vários os problemas, né? Então, os problemas ambientais também, né? Com o crescimento, eles vão se agravando. Essa intensa concentração de pessoas, acontece o quê? Que as pessoas começam a produzir muito lixo. Então, produzir muito lixo é consequência para os problemas ambientais. Então, os problemas mais comuns são poluição, que são provocadas pelas indústrias, os veículos que liberam os poluentes, né? A grande produção de volume de lixo, a poluição visual, que é o excesso de propagandas de outdoors, painéis luminosos, poluição sonora, que é produzida pelos veículos terrestres e aéreos, indústrias, atividades urbanas, construção civil, poluição das águas, né, que é gerada pelo despejo de dejetos residenciais, industriais. Então, existem vários e vários e vários problemas ambientais urbanos. Então, no momento que a cidade vai crescendo, vai poluindo e vai aumentando os problemas, sim, os problemas ambientais. E agora nós vamos para a nossa atividade aí na página 104 e 105. Vamos pegando aí o material. Então, segunda questão. Com base no que você estudou, responda.
Que mudanças ocorreram no meio rural brasileiro para que a população rural diminuísse? Então, vamos lá. A mecanização das atividades agropecuárias estimulou a migração para a cidade. Então, a chegada da máquina, como eu já falei para vocês, no campo, acabou estimulando que as pessoas saíssem do campo para a cidade. Que motivos atraíram as pessoas do campo para as cidades? Isso é fácil também. Então, a oferta de empregos no setor industrial atraiu novas pessoas para a cidade, em busca de melhores condições de vida e de trabalho. E a letra C, que nome se dá esse processo de imigração bastante importante no Brasil? Essa é mais uma fácil. Né? O intenso processo de imigração da área rural para as áreas urbanas recebe o nome de quê? Êxodo rural, como expliquei para vocês, que é a saída do homem do campo para a cidade. Quarta questão, qual foi a contribuição da indústria para a urbanização do Brasil? Calma aí. Quarta questão, contribuição da indústria para a urbanização do Brasil. Então, a indústria, né, ela chega e ela atrai, né, para a cidade a população do campo, que se concentrava em situação de desemprego, principalmente devido à americanização da agricultura. Isso contribuiu para que a população da cidade crescesse muito e superasse rapidamente a população rural, transformando o Brasil em um país predominantemente urbano. Quinta questão, que importância tem a desconcentração industrial para a economia do país? Então, a desconcentração industrial permite que outras regiões tenham melhores condições de infraestrutura e amplie a oferta de emprego. E aí, nossa aula vai ficando por aqui, né? Estudem bastante, continuem focados no estudo de vocês, né? Caprichem aí na apresentação do projeto. Nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.